Olá, bem-vindo ao canal. Esse vídeo vamos falar sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 especialmente, e também o versículo 21, tá? Enfocado nesses textos. O que eles querem dizer ali? O que esses textos querem dizer, tá? Será que a Bíblia proíbe a interpretação dela mesma, das escrituras ou das profecias, de modo particular, independente? Será? Vamos saber isso, tá? Vamos verificar diferentes versões, comparar, tá? E vamos analisar palavras que foram escritas, né, na linguagem original escrita no grego. Vamos analisar, vou colocar aqui uns prints para a gente acompanhar, ver e comparar também com o uso de algumas palavras importantes desses versículos que são também usadas em outros textos, tá? Em 2 outros textos mais, Marcos e Mateus, para vermos e entendermos melhor, tá? Vamos ver uma curiosidade, um verbo que está aqui nesse texto que foi, em algumas versões, trocado por outro verbo. Tá? Então, falarei também sobre de onde se originou algumas distorções que foram feitas nesse texto, né? Mas não somente da tradução de traduções feitas erradas, mas principalmente de doutrinas erradas, tá? Vou ler aqui o texto, tá? Primeira versão aqui que vamos ler na versão internacional, tá? Na versão internacional diz assim, versículo 20: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, tá? Mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Essa é a nova versão internacional, tá? Veja aqui uma ideia geral, assim, né? Para percebermos do que o texto está falando, né? Essa é uma boa versão, tá? Essa é uma boa versão. Ela não é assim, poderia ter coisas melhoradas ali, mas o ponto principal, ela é boa, tá? Especialmente um verbo ali, tá? Olha o verbo provém, esse verbo é muito importante do versículo 20, tá? Vamos analisar ele profundamente. Mas assim, a ideia geral que você vê no texto é que, assim, do que está falando ali? Está falando sobre questão de interpretação da Bíblia? Não, está falando do quê? Nenhuma profecia foi originada, versículo 21, né, por vontade humana. Né? O versículo 20 não provém, né, de interpretação pessoal, ou seja, está falando de origem, né, da procedência das profecias das Escrituras. Tá? Então, é muito interessante aqui, ó, que do versículo 20, quando fala de interpretação pessoal, essa palavra poderia ser melhor traduzida. E eu vou ler outras versões que estão melhor, essa palavra aqui, melhor empregada com outra palavra, que poderia ser, por exemplo, entendimento. Tá? Porque interpretação na nossa cabeça hoje, a maneira que a gente vê, interpretação é como alguém interpreta algo que foi dito por outra pessoa ou que foi escrito por outra pessoa. Mas aqui está falando da interpretação que o profeta teve daquilo que ele falou. Tá? Então aqui já vou explicar essa palavra que é muito importante aqui também. Tá? Então, ali o texto está dizendo que o profeta não chegou à interpretação dos fatos, do futuro, daquilo que ele falou. Ele não chegou à interpretação desses fatos por ele mesmo. Tá? Não foi sua própria interpretação. Tá? Mas veio da parte de Deus, que é o que depois vai falar no versículo 21. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto. Tá? Então, cada parte desse vídeo aqui, ele é muito importante, tá? É muito importante que você assista até o final.
Ok, vamos seguir. Se você, agora muito importante, se você escutou alguém falar, se te contaram que a Bíblia não pode ser interpretada, entendida, estudada de forma pessoal, privada, de maneira individual, mentiram. Se você escutou alguém falar isso, mentiu. Não é uma coisa verdadeira. Tá? É uma doutrina falsa, inclusive uma doutrina que vem desde a Idade Média. Né? Inclusive, né, a Bíblia, não sei se você sabe, mas é muito difundido. Se sabe que a Bíblia foi proibida por mais ou menos 1000 anos. Né? E a Bíblia não era... as pessoas não tinham acesso. Apenas o clero, né, os líderes religiosos é que tinham acesso. Né? E depois muitas pessoas foram mortas à fogueira, de diferentes formas, né, por lutar contra essa imposição eclesiástica de que as pessoas não poderiam ler a Bíblia, tá? E ter seu próprio entendimento. Então aqui, muito pior do que os erros de algumas versões de tradução, muito pior é a doutrina que ensina que as pessoas não podem, de maneira individual, ler, entender ou interpretar a Bíblia. Essa é uma doutrina terrível. Então vamos seguir. Lembrando que, assim, nem todas as pessoas que às vezes repetem ou falam essas doutrinas erradas, elas são necessariamente maldosas, né? Às vezes as pessoas são apenas como papagaios, né? Escutam e saem repetindo o que os outros falam, né? Mas assim, a origem dessa ideia, obviamente, é para controlar as pessoas, né? Para manipular as pessoas, né? A massa. Ok, agora vamos ler então outra versão. Vou ler aqui. Aqui tem a versão que é a versão revista e corrigida, tá? A revista e corrigida diz assim, ó, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse verbo aqui, muito importante, o verbo não existe aqui, esse verbo não existe, simplesmente o verbo ali surgiu, ou aconteceu, ou tornou-se, como diz na outra versão que lemos, na versão internacional aqui, provém, né? Mas ainda esse provém não é exatamente, o mais adequado é tornar-se, tá? É surgir, é acontecer, porque o verbo aqui, eu vou mostrar aqui o grego e o dicionário, né? Ele tem mais o significado de tornar-se, sair de um estado para outro, ok? Então, essa versão aqui, que é uma versão muito tradicional, e tem várias versões da Almeida, né? Português, mas esse aqui está errado. Esse verbo não está aqui. Inclusive, eu vou mostrar um texto onde traz o verbo, um outro texto lá de Mateus, que é outro assunto, mas só para mostrar o uso dos verbos aqui, do verbo e aí vem também junto aquele verbo ali, que está ali no texto de 2 Pedro 1:20, tá bom? Mas eu vou ler ainda uma outra versão que também está boa, que também está bem traduzida. Deixa eu pegar aqui que eu tenho. Por exemplo, a versão livro, que é uma versão lá de Portugal, que diz assim, sobretudo devem entender que nenhuma profecia da Escritura proveio dos próprios profetas. Isto é, a profecia nunca foi originada pela vontade humana, foi o Espírito Santo que inspirou os profetas. Essa é uma boa versão, tá? Muito boa. Muito boa mesmo, especialmente aquela parte onde diz isto é, tá? Porque também é outra palavrinha do versículo 21, que é mal compreendida e às vezes mal traduzida também, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais depois, tá? Mas então, essa aqui também é uma boa versão, tá? E tem uma versão Almeida, que eu também anotei aqui, que é a revista atualizada. A revista corrigida que eu acabei de ler, eles esqueceram de corrigir o verbo lá, que eu acho que é a parte mais importante do texto, né? Ironicamente, a revista corrigida não foi corrigida. Mas essa aqui é a revista atualizada, essa aqui realmente está atualizada. E
E ela diz assim, ó, vou ler também. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Inclusive, essa é uma das palavras assim que é a palavra que eu mais lembro assim das primeiras vezes que eu escutei desde criança, adolescente, elucidação. Que talvez é uma palavra mais antiga, mas talvez ela exprime melhor do que interpretação, né? Porque foi o entendimento do profeta. Então, esse aqui, o profeta não teve um entendimento por ele mesmo, mas foi Deus que deu a elucidação para ele, interpretação daquilo que ele falou, né? Porque jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Tá? E vou deixar essa uma última versão aqui para depois. E agora vamos aos textos do grego, tá? E eu vou mostrar aqui para você, vou colocar aqui, ó, essa palavra, ó, 2 Pedro 1:20. E aqui você tem ali a última palavrinha ali, ó, é a 1096, que é a palavra ginetai, tá? Então, essa aqui é a palavra que significa tornar-se, eu até anotei aqui, ó, sinônimos, né? Sinônimos dessa palavra que nos ajuda a ter melhor compreensão. Tornar-se, acontecer, levantar-se. Vamos ler um texto que ela significa levantar-se, né? Que aconteceu. Até nascer pode significar, mas não significa ser, tá? E aí aqui, ó, vou colocar aqui também. Aqui, ó, o primeiro ponto, ó, definição dessa palavra lá, ó, I come into being, am born, né, nascer, come into being, tornar-se a ser, né, happen, acontecer, aconteceu, uma coisa que não era, mas que, né, tornou-se. E aqui vem, ó, segundo ponto aqui, ó, a palavra, né, ginomai, to emerge, que é surgir, né? Nenhuma profecia surgiu, né? Aqui, ó, tornar-se, né? Transitioning from one point to another. É a transição de um ponto ao outro. Tá? Esse é o significado, tornar-se, acontecer, é a transição de um ponto ao outro. Tá? Aqui, ó, a parte 2 aqui, ó, desse print. Fundamentalmente significa tornar-se, tá? E ali diz, ó, ele não é equivalente à palavra ordinária, o verbo to be, o verbo ser, né? Aí embaixo ali, ó, ponto terceiro aqui, significa, né, tornar-se, né, significa mudar de condição, seja de um estado ou de um lugar, é uma mudança de condição. E ali o último, quinto, é vir a ser algo, né? É uma manifestação, é um evento que acontece, tá? Esse é o significado, tornar-se, surgir, acontecer, produzir, vir a ser, tá? Provém, tá? Então, esse é o significado dessa palavra. Então, a palavra ser não está ali, tá? Então, é isso. Mas espera, não estou concluindo, tá? Eu vou concluir e vou explicar um pouco mais do versículo 21 também, tá? Então, assim, ó, muito cuidado. Às vezes a pessoa, às vezes que está lendo, está explicando, né, um texto da Bíblia, está pregando, seja o que for, a pessoa lê e ela começa a adicionar, ela diz assim, ou seja... Tá. E o que vem desse ou seja é que você tem que tomar muito cuidado, porque o ou seja vem um monte de coisa, de ideia da cabeça dela que não tem nada a ver com o que ela acabou de ler. Então, tome muito cuidado, ok? Agora o versículo 21, tá? Porque o versículo 21... Agora eu vou ler a última versão aqui desse texto. É a versão não é a versão transformadora, é uma versão muito boa também.
traz uma ideia muito bem concisa do texto. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu, ó, a palavra ali, surgiu, tá? Tornou-se, né? Veio a existir, surgiu, foi produzida do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Tá? O versículo 21, porque a maioria, muitas versões dizem, ele começa com um porquê. Tá? Agora, presta atenção assim, é muito interessante isso aqui. Porque o versículo, às vezes se dá a entender que o versículo 21, ele fosse uma explicação do versículo 20, no caso, né, da frase anterior. Só que não é uma explicação, ele é uma afirmação. Ele está dizendo a mesma ideia em outras palavras. Tá? A palavra ali, o porquê, que muitas versões traz, ela é mal usada ali, porque na verdade ela significa por causa. E antes do porquê, na verdade, tem uma palavra negativa, que é o não. Tá? Então, não por causa da vontade humana. Tá? Então é isso. Então não é pela vontade humana. É isso que está dizendo ali. É apenas uma afirmação do que já foi dito anteriormente, na frase anteriormente, no versículo anteriormente. Tá? Não é uma explicação, mas é uma afirmação. É dizendo em outras palavras a mesma coisa. Tá? Então é isso. Mas espera, deixa eu concluir aqui, tá? E também tem uma coisa muito importante para explicar aqui no final, tá? Outros textos, tá? Como eu mostrei aqui já alguns prints do grego, eu quero mostrar, tem mais dois aqui sobre outros textos aonde é utilizada a palavra surgiu, né? Aconteceu, tornar-se ali, que é substituída em algumas versões. Então, aqui muito interessante essa palavra que às vezes, que algumas versões a substituem erroneamente pelo verbo é. Eu vou mostrar aqui em outros textos, inclusive um muito interessante de Mateus 13, versículo 32, que ela está junta com o verbo realmente. Tá? Então ali você vai ver a diferença de uma forma muito, muito interessante, tá? Então no versículo 32 do capítulo 13 de Mateus, tá? Ali sobre a parábola da semente de mostarda, tá? Então diz, a qual é realmente a menor de todas as sementes, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui o print do texto do grego, que você vê como é interessante. Então ali, logo em cima ali, ó, tá ali, isso, o verbo tá? Estin, ok? Então esse é o verbo e esse verbo aqui não aparece lá em Pedro, tá? Como já lhe mostrei, já mencionei, tá? E aí na sequência, depois mais para baixo, como diz aqui, ó, vou ler aqui, é realmente a menor de todas as sementes, ok? Mas crescendo é maior das plantas, ok? Ali, ó, novamente o verbo ok? A maior das plantas. E faz-se uma árvore, aí depois segue. E faz-se, então ali, aí está, ó, aí embaixo, faz-se. Esse é o verbo, tornar-se, acontecer, tá? Esse é o verbo lá de Pedro. Então veja a diferença entre ser e tornar-se, ok? E o outro texto, tá? Eu vou colocar aqui também, tá? Para você ver. Marcos 4:37, tá? Olha só. Aqui também, naquela história, quando Jesus estava com os discípulos no barco e veio a tempestade, tá? Então, o que? Surgiu, levantou-se a tempestade. É o que diz assim, ó. Ora, Marcos 4:37. Levantou-se grande temporal de vento. Então, ali você vê que aqui está a palavra, tá? 10:96, tá? Genetai, que é o tornar-se, acontecer, passar a ser, né?
Então essa aqui é a palavra, levantou-se, tá? Aconteceu. Essa é a palavra. Nenhuma profecia das Escrituras torna-se a existir, provém, origina-se, né, da vontade própria do profeta, né? E aí, tá. Então, é isso. Aí, o versículo 21, como eu já expliquei, que ele não é uma explicação, mas ele é uma afirmação, né? Então, que Deus abençoe você, tá? Continue estudando a Bíblia. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Antes de concluir aqui, ó, algo muito importante também, eu vou deixar alguns outros vídeos aqui linkados aqui do lado, muito sugestivos, se você quiser assistir, tá? Mas antes, você pode dar um pause no vídeo aqui e fazer o seu comentário aqui embaixo, tá? Se você não tiver nada, pode só comentar um emojinho ali com a mãozinha ou com qualquer coisa e deixa o like no vídeo, claro, que é muito importante. E assim, eu não vou pedir para você compartilhar o vídeo. Se quiser compartilha, mas o mais importante é você deixar o like e fazer um comentário, tá? Porque dessa forma o YouTube vai mostrar para outras pessoas, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, deixa alguma pergunta aí também, tá? E aí você volta aí, dá o play e tem 2 vídeos aqui sugestivos aí para você assistir, tá bom? Deus abençoe aí. Tchau.